Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa para mais uma reunião de estudos, né? E que a gente possa se manter em harmonia, esquecer tudo que ficou lá fora, né? E realmente estar presente aqui para que a gente possa aproveitar, né? Absorver tudo que vai ser estudado nessa noite. Então, vamos dar início à nossa reunião pela prece, né? Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, porque estamos num planeta de provas e expiações e ainda temos muito a aprender e necessitamos desse aprendizado, necessitamos dessa reharmonização, desse impulso, para que nós possamos ser vencedores de nós mesmos nas lutas cotidianas. Te pedimos, Senhor, que as irmãs que farão uso da palavra possam ser auxiliadas pelos espíritos amigos, pelos seus anjos guardiãos, para que nós recebamos aquilo de que necessitamos. Graças a Deus e que assim seja. Bom, primeiro vai falar a nossa irmã Valéria com o tema verdadeira propriedade. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, mais uma oportunidade que a gente tem de vir à Casa Espírita, de deixar o nosso sofazinho confortável, né? Domingo a gente fica um pouquinho de preguiça. Mas a gente vem, porque a gente vem buscar, né, todos esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. A gente vem utilizar, na verdade, aprender, né, a utilizar esses ensinamentos aqui na nossa vida, no nosso cotidiano. E o que me moveu hoje a gente refletir um pouquinho sobre isso, a verdadeira propriedade, foi um dia desse que eu estava fazendo a minha caminhada lá no country, né, que a gente está saindo de inverno, então tem que dar aquela caminhada agora esperta para entrar o verão em forma. E aí eu, caminhando por lá, ouvi uma pessoa falar, estava conversando com uma outra pessoa e falando assim, eu sou proprietário. Eles deviam estar falando de algum clube, alguma coisa, e me soou, eu ouvi aquela palavra, sou proprietário. Eu continuei minha caminhada e comecei a filosofar, né, a pensar. Falei, gente, sou proprietário. Na verdade, a gente é proprietário do quê? Né? O que realmente a gente possui? O que realmente a gente pode dizer que é nosso? E aí me lembrei na hora dessa passagem aqui do Evangelho, que está no capítulo 16, que fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, sobre a verdadeira propriedade, que é uma comunicação de um espírito que foi dado em 1860. E esse espírito nos diz o seguinte, a verdadeira propriedade, é o título, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Né? O que nós possuímos? O que nós temos, na verdade? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Né? Então aqui esse espírito é muito claro. Tudo que nós utilizamos aqui, até o nosso corpo, porque quando a gente desencarna, ele não vai com a gente. O nosso corpo material, não. Ele volta, ele é matéria, então ele volta à matéria. Ele volta para o laboratório da natureza. Nem ele nós levamos. O que vai é o espírito com o seu envoltório fluídico, né? Que é o perispírito, aí é diferente. Mas esse aqui, esse corpo, essa matéria, não vai. Nem o corpo a gente leva. Então aqui nós estamos utilizando, é um usufruto.
né? Nós temos as coisas, os objetos que a gente adquire através do nosso trabalho, que são importantes para a nossa vida, para o nosso aprendizado aqui. Mas nós não vamos levar nada. É um usufruto. Quando termina a nossa encarnação, aqui vai ficar, né? Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Essa é a pergunta, né? Não se lhe avaliarão os bens, nem o título, mas a soma das virtudes que possua. Olha só, é isso que a gente vai ter que prestar conta, né? E trabalhar é muito importante a gente entender isso, porque a gente desde já aprende a utilizar as coisas. As coisas têm que nos servir, né? Não nós servirmos as coisas, a matéria. Nós nos escravizamos às coisas que nós temos e deixamos de lado o mais importante, de prestar atenção no nosso espírito, que é a nossa essência, que vai estar sempre conosco. Nós deixamos isso para o segundo plano, enquanto deveria ser o principal objetivo da nossa vida. Melhorar, usar as coisas é muito bom. Ninguém está fazendo apologia à pobreza, né? Se a gente pode ter um carro, vamos ter um carro. Se a gente pode ter uma casa na praia, vamos ter uma casa na praia. Não é essa a questão. Mas o apego a essas coisas e achar que a felicidade está no ter é que é o nosso equívoco. Podemos ter, mas quando o ter começa a nos escravizar, aí a gente tem que começar a prestar atenção. Aí a gente tem que rever, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, o nosso ponto de vista, né? É muito importante. Ora, sob esse aspecto, né, das virtudes, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. E aí vem a pergunta, és rico dessas qualidades? A gente fez, ou vai conseguir fazer todo o bem que está ao nosso alcance? Ou a gente está perdendo a oportunidade, às vezes, de fazer o bem, de ser útil, de auxiliar? Porque é isso que conta. A nossa situação no plano espiritual, quando a gente deixar essa matéria, vai depender do que nós estamos fazendo hoje. Do nosso entendimento, do investimento que nós fazemos no nosso autoconhecimento, né? Estar aqui hoje, nesse momento, é um investimento. É um investimento no conhecimento do que o Espiritismo já nos traz. Isso é muito importante, porque já nos ajuda a ver as coisas de uma outra forma. Já nos traz clareza, porque o objetivo foi esse da doutrina espírita, trazer os esclarecimentos das leis da natureza, das leis divinas, para nos auxiliarem aí na nossa caminhada. Então essa vai ser a pergunta, né? És rico dessas qualidades da alma? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Então é muito importante essa passagem da verdadeira propriedade, porque é isso. O que nós vamos levar são as conquistas da nossa alma. Também as virtudes e os defeitos, né? Porque a gente acha que quando a gente desencarna, a gente vai, né, ser bonzinho, a gente vai ser transformado de uma hora para outra. E não é assim que acontece. Se nós temos dificuldade em perdoar, se nós temos dificuldade em sermos caridosos, em fazermos o bem, e isso nos mantém ainda muito orgulhosos, muito invejosos, quando nós desencarnarmos, se a gente não conseguir trabalhar isso durante a nossa existência, nós vamos levar isso para o plano espiritual. Se nós temos raiva de alguém, se nós temos dificuldade de nos relacionar com alguém,
e às vezes a gente não consegue nessa encarnação, a gente leva esses sentimentos que são ruins conosco. Então é muito importante a gente dedicar, a gente investir um pouco do nosso tempo para estudar a doutrina espírita, que nos ajuda a enxergar as coisas de uma forma diferente. E isso já nos traz um sossego e uma paz desde já, né? Porque a gente sabe que a gente está no planeta de provas e expiações, né? Onde a felicidade não é deste mundo. Aqui a gente tem uma felicidade relativa. Nós estamos aqui numa escola realmente para a gente aprender, para a gente se exercitar no nosso ambiente familiar, né, no nosso ambiente de trabalho, no convívio com as pessoas de uma forma geral. Exercitar o quê? A paciência, exercitar a caridade, né, que, como entendia Jesus, é a indulgência para com todos, é o perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro investimento. Aí realmente deve estar o nosso foco. Porque a gente se preocupa muito, e é bom, né, que a gente se preocupe, que a gente seja honesto, que a gente quer estar em dia, né, com as nossas contas, com as nossas dívidas, mas a gente também tem que se perguntar se a gente está se esforçando para ficar em dia com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Isso também tem que nos preocupar, né? A gente tem, claro, tem que ser honesto, óbvio, ninguém está fazendo apologia também à desonestidade. Não, a gente tem que ser honesto, mas a gente também tem que dedicar o nosso tempo a prestar atenção, porque de uma hora para outra a gente pode não estar mais aqui. A vida é muito rápida, é muito fugaz. Tudo passa numa velocidade muito rápida. Então a gente às vezes fica naquela preocupação do dia a dia, com as contas, com os problemas, e às vezes esquece de prestar atenção na gente, né? De fazer essa autoanálise, de saber como que a gente está. Será que eu realmente estou me esforçando para lidar melhor com aquela pessoa? Será que eu já estou tendo pensamentos melhores em relação àquela pessoa? Né? Olhar para dentro, isso é muito importante. E aí a gente continua aqui no Evangelho falando sobre o ponto de vista. Aí já vamos passar para o capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Aí vem lá, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Então, realmente, essa compreensão que a gente tem com a doutrina espírita, de que a vida continua, de que as nossas ações, seja encarnados ou desencarnados, elas geram consequências. É a lei de causa e efeito. Se hoje nós estamos sofrendo, e a gente tem aí, acho que foi Terezinha na semana retrasada, foi Terezinha que falou das causas atuais, né? As causas atuais e anteriores das aflições, se nós estamos passando por um aprendizado que nos pede muita paciência, que nos é difícil, é porque nós estamos sofrendo as consequências das nossas ações, de hoje ou de ontem. Então, ter esse entendimento é muito importante. Não importa saber, as pessoas têm muita curiosidade para saber o que foi na vida passada, né? Quer saber se foi rei, se foi rainha, porque a gente nunca quer fazer regressão para saber que foi operário, para saber que foi, né? Não quer, a gente quer saber se foi rainha, se foi rei, esse tipo de vaidades que nós ainda temos. Mas isso não interessa, porque quando a gente se analisa, a gente sabe quais são as nossas más tendências, a gente sabe onde estão as dificuldades, a gente sabe observar e saber aonde a gente tem que atuar, aonde a gente deve ser mais vigilante nas nossas atitudes. A gente sabe, é só a gente analisar que a gente tem aquela má tendência. Então a gente sabe que vai depender de nós. É o nosso trabalho em evoluir. E a vida, ela não tem interrupção. Na verdade, a gente fala a vida, né? Nós estamos sempre vivos, o espírito está sempre vivo.
A vida está sempre presente. A diferença é que ora nós estamos na matéria, estamos encarnados num corpo físico, material, e ora nós estamos no plano espiritual, na erraticidade. Nesse período entre uma encarnação e outra, também evoluindo, também aprendendo. Há uma continuidade eterna. E a gente precisa, de vez em quando, vir fazer um estágio aqui, né, na Terra. Vamos ver, o vestibular, né? Aqui é o vestibular, o Enem, não importa, é um teste. Nós estamos aqui exatamente para ver se a gente consegue reaver, né, os nossos desafetos, já encarnamos nas famílias para conseguir lidar uns com os outros. Nem sempre é fácil, a gente sabe. Mas entender tudo isso nos dá fé, nos dá confiança. Porque a gente sabe que tudo vai passar, que nós não estamos sofrendo porque é um castigo de Deus, não. Nós temos um livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse relativo à nossa inferioridade. Relativo ao pouco conhecimento que nós já temos. Então vamos errar, vamos utilizar mal. Mas à medida que a gente aprende, que a gente avança nesse conhecimento, a gente se melhora. Ser espírita ou conhecer tudo isso nos torna mais responsáveis. E aí na terça a gente fala muito, né, Josi? Na terça, agora no estudo à noite, a gente estava falando isso, da responsabilidade que é. Porque a gente tem conhecimento. Então a gente passa a agir, a nortear a nossa vida com conhecimento. Conhecimento que a gente está adquirindo aqui. Então a responsabilidade também passa a ser maior. Porque a gente conhece. Não adianta vir com aquela... Ah, mas eu não sabia. Sabia. Você estava lá. Então a gente é mais responsável. Né? Então, às vezes, tem hora que a gente fala, ai, para que eu sei isso, né? Para que eu fui? Mas é importante, porque a gente tende a continuar agindo da mesma forma, mas isso aqui nos foi dado para isso, para nos ajudar a evoluir. Agora, o que nós vamos fazer com isso aqui? É um trabalho íntimo. A gente pode achar bonito, pode conhecer tudo, mas se a gente não transforma o conhecimento na prática, na vivência, na experiência, a gente está só... acumulando conhecimento e não está colocando em prática. Então é importante a gente entender, né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida presente, para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhes ocasiona causticante pesar. O engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Porque, realmente, se a gente acha que só tem essa vida, que é uma vida única, que não há uma continuidade, a gente foca sempre no presente. Ter é muito importante. Porque a gente tem que ter, eu só estou aqui, só tenho essa oportunidade, só tenho uma vida, eu vou aproveitar, eu vou fazer tudo que eu quiser. Né? Sem saber, desconhecendo que há consequências nisso. Né? Nós estamos vendo aí essa situação que nós estamos passando, aí, essa sujeirada que está vindo à tona aí no nosso país, de corrupção, de dinheiro, de desvio. E a gente vê que realmente, né, a gente olha para aquelas pessoas, a gente fica muitas vezes indignado, com raiva, mas eu às vezes fico pensando que responsabilidade essas pessoas estão adquirindo. Que compromisso as ações deles não estão gerando. Não só deles não, estou só citando um exemplo, estou falando da nossa também, das nossas ações. Isso há sempre uma consequência. Não é agora, né? Viver, por isso que as pessoas se entregam aí muitas vezes ao materialismo e se sentem diante de uma frustração, diante de uma decepção, se sentem frustrados, parece que o mundo vai acabar, porque só tem agora, eu tenho que buscar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter as coisas, e se entrega, né, a matéria, prazeres
que são efêmeros. E aí a gente deixa o que é mais importante de lado. A vida futura, entender, todo o ensinamento de Jesus foi baseado na vida futura. Né? Nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque vocês serão consolados. O consolo é aonde? É aqui? Não, é nessa vida futura. É na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Essa vida aqui, esse corpo, estar aqui agora, é transitório, é passageiro. Pode durar poucos anos, quanto pode durar muitos anos. A gente não sabe a hora que a gente vai ter que deixar tudo isso. Então é bom que a gente realmente preste atenção, porque de uma hora para outra, se a gente for, olha, chegou a sua hora, vamos voltar para a espiritualidade. A gente é pego de surpresa. Aí vai para a espiritualidade, fica aqui atormentado, porque ficam as coisas da matéria, e deixa herança, e às vezes se atormenta lá porque fulano está pegando. Aquelas confusões que a gente sabe que acontecem. Então é importante a gente entender, ter essa compreensão de que aqui é uma passagem, mas que a vida verdadeira é a espiritual. Então é lá que a gente tem que manter o nosso foco. Cuidar do presente, trabalhar, saber usar as coisas, mas não nos deixar nos escravizar, né, como a gente já falou aqui. Então, assim, qualquer coisa, né, que a gente passe aqui, que a gente tenha esse foco muito forte na vida presente, qualquer abalo, qualquer coisa, às vezes pequena, ela causa um transtorno muito grande na nossa vida, né? Mas aí, aí a gente pensa assim, mas se toda a gente pensasse dessa maneira, ou seja, só nessa vida futura, na vida espiritual, aí o questionamento, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por um pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há aqui, dando com o espinho debaixo da sua mão, não a retire para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Não há uma condenação, até porque, como a gente viu aqui, a gente está aqui na Terra, e mesmo que seja rápida a nossa passagem, a nossa estada por aqui, a gente quer estar da melhor maneira possível. A gente quer estar usando aí, né, da tecnologia, da medicina, das ciências, a gente quer usar isso. Né? A gente quer usar esses métodos. Ninguém quer mais ser tratado como era antigamente, que se fazia sangria, né, na Idade Média, que se botava uma sanguessuga lá. Ninguém quer mais esse tipo de tratamento. Né? Ninguém quer fazer um tratamento sem anestesia. Né? Ninguém quer ir ao dentista tem que tomar uma anestesia. Ninguém quer fazer. Se tem anestesia, se tem uma coisa para amenizar, então vamos lá. Né? Ninguém quer tomar uma cacetada na cabeça e desmaiar e tratar do dente. Ninguém quer. Né? Então a gente também tem que evoluir. A gente quer usar disso tudo. Né? Se a gente pode ter um carro, para que continuar usando carroça? Se a gente tem o avanço, a gente quer. Então, mesmo que seja rápida a nossa passagem, a gente quer conforto. E esse não é o problema. A questão é o detrimento, né, das coisas da alma, dos sentimentos, e se deixar levar por isso tudo, pelo consumo. E entender tudo isso é, muitas vezes, um preventivo, né, contra a loucura,
contra o suicídio, né? Nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo, que se fala aí, né, do suicídio, dos transtornos mentais. E muitas pessoas, muitos espíritos, ficam atormentados por isso. Porque não podem ter, porque não pode ter um carro do ano, porque não pode viajar todo ano. E a gente é muito egoísta nesse sentido. Isso é uma minoria no nosso planeta que pode fazer. E a grande maioria? Que não tem acesso, às vezes, à educação, não tem acesso à saúde, que precisa de ajuda, de esclarecimento. Tem muito mais gente precisando do que gente abastada no planeta. Né? E a gente fica, às vezes, deprimido, porque não pode comprar, porque não pode ter. E é tudo tão efêmero. De um momento para o outro, isso tudo fica aí. E o que a gente leva? A gente leva o que é do nosso espírito, o que está no nosso espírito, as conquistas que nós já estamos fazendo, que a gente sempre faz conquista. A gente sempre melhora um pouquinho. A gente vai de pouquinho em pouquinho, é assim mesmo, de encarnação em encarnação, a gente aprende um pouco mais, faz melhores escolhas. O conhecimento intelectual, conhecimento das leis, isso nos ajuda. Porque à medida que a gente conhece, a gente escolhe melhor. Então a gente também erra menos. A gente faz escolhas com conhecimento de causa. Porque enquanto nós ignoramos, muitas vezes, alguma coisa, a gente age, a gente tem boa intenção, mas às vezes aquilo não vai dar certo. Mas quando a gente passa a agir na nossa vida com conhecimento, com esse propósito e com essa proposta que a doutrina espírita nos traz, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Nós não vamos ser poupados, né? Porque a gente quer ser poupado, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor, nem a gente, nem ninguém que a gente ama. A gente, né, não quer deixar, não queria, mas é necessário. E entender, isso é muito importante, a vida futura, entender a reencarnação, porque somos ou não reencarnacionistas. Entendemos isso já. Então, quando houver um problema, uma situação que nos traga dor, que nos traga aflição, nos traga angústia, que a gente possa ter resignação para aceitar aquela situação. Porque ela está acontecendo com a gente porque tem uma razão de ser. Deus não está impondo aquilo ali, não é um castigo, não. São as reações, são os efeitos das causas, das nossas ações, anteriores ou atuais, não importa. Então, que a gente tenha sempre essa confiança em Deus, essa certeza de que a gente está no caminho certo, a gente está buscando compreender e que a gente abra um pouco, né, os nossos horizontes, a gente amplie o nosso ponto de vista para entender que aqui é uma passagem, que estamos aqui para aprender e a evolução é o que nos espera, né? Então vamos deixar essa vida, deixar essa passagem que é tão rápida, mas de uma maneira melhor que a gente conseguir, melhor que a gente puder, né? Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Agora vamos passar para a nossa irmã Deide. Vai tranquilo, deu, meu. Vai lá. Boa noite. Valéria, você terminou um pouco antes, hein? Não, vai lá. Que a paz esteja em nossos corações. E falando um pouquinho do que Valéria acaba de dizer, sobre nós já termos avançado tanto em termos de ciência, e o Espiritismo é também ciência, ela disse que nós não gostaríamos mais de retroceder e usar coisas que usávamos antigamente. E hoje nós temos a tecnologia para nos ajudar, a gente também não quer mais máquina de escrever, né? Só que hoje a tecnologia me deu aí uma traída. Eu trouxe meu pendrive, toda certa de que tudo daria certo. E acontece que abriu com uma linguagem que a gente não entendia, desde cedo eu estava aqui tentando e não consegui. Porque, segundo a Terezinha, abriu com criptografia. E eu não sei o que é isso. Então, agora, inclusive, aqui, ó, encerrou aqui o assunto. Então, assim, eu vou pedir perdão, porque se houver algumas lacunas, é que eu estou tentando ainda elaborar tudo aquilo que eu fiz direitinho, bonitinho, a tecnologia, e agora é usar mesmo os conhecimentos
através do livro, através dos estudos, através das palestras, através do que a gente conversa uns com os outros, através dos conhecimentos milenares que nós trazemos. Como Valéria disse, nós não estamos aqui pela primeira vez, pela milésima vez nós não sabemos. E nós já temos o conhecimento, agora a gente está só repassando por algumas lições e cabe a nós frisar as lições que aprendemos em cada uma das encarnações. Então, o nosso galgar essa escada do progresso é pequenininho, porque nós somos seres ainda muito lá no começo. Nós não estamos na ponta do progresso. Nós estamos aí numa caminhada pequena, né? Na jornada nossa, dentro daquilo que a gente pode. A gente sempre faz o melhor que pode. Quando nós acreditamos que nós fazemos o nosso melhor, a vida fica melhor para nós, a vida fica mais possível da gente caminhar. E o que é mais importante, a vida do outro passa a ter uma importância na vida da gente, um significado melhor. Porque se nós entendemos que nós caminhamos devagar, precisamos muito mais entender que o nosso próximo também tem as mesmas dificuldades, também tem os mesmos tropeços. E aí fica mais fácil exercitar aquilo que Jesus veio nos dizer, que é amar o próximo. Fica mais fácil o entendimento dessa lição. É claro que ainda esbarramos com muitos entraves. É claro que ainda estamos com muita dificuldade de entender o que Valéria falou aí, da corrupção, dos assassinatos, das guerras que ainda temos no nosso mundo, esse mundo, essa terra. Porque nas muitas moradas do Pai, muitos deles já não têm mais isso. E é para lá que nós tendemos a caminhar. É para esses mundos que já não existem, onde já não existem as guerras, onde o bem já é majoritário, porque ainda nos falta bastante para encontrar e chegar a um mundo em que o bem é totalitário, né? Mas nós estamos aí progredindo porque estamos vindo aqui. Como ela bem falou, estamos deixando o conforto dos nossos lares e vindo para cá ouvir uma palavra melhor, ouvir uma lição em que nós esquecemos. E todos os dias de nossa vida, nós dormimos. E enquanto dormimos, nós também aprendemos, porque nós temos um espaço de ciência, um espaço de conhecimento que não está na matéria. Está para onde a gente vai quando dorme, para onde a gente vai quando desencarna. A gente conhece, a gente vai e se encontra com pessoas que nos querem bem e também nos transmitem conhecimentos. Então, o que eu, na verdade, pensei em trazer para a gente refletir hoje é justamente olhar essa morada nossa, que é esse planeta belíssimo, essa riqueza que nós temos, e pensar muito nessa reflexão, que é quando a gente vai jogar algo fora, e olhe que o verbo ali é repense. Eles, né, quem fez isso não colocou pense, que aí seria uma forma da gente estar em contato pela primeira vez com essa reflexão, mas é repensar por quê? Porque nós já sabemos de tudo isso. Não existe lá fora. O que é o lá fora? A gente precisa muito refletir quando a gente vai jogar algo fora, o que é esse lá fora? Em torno disso aqui, em torno desse planeta maravilhoso, tem trilhões de outros planetas. Aqui, a imagem nos faz pensar em matéria, que foi o que Valéria nos trouxe hoje, da verdadeira propriedade, né? A matéria que nós jogamos fora, vai para fora da onde? Se os lixos que nós jogamos vão para os rios, vão para os mares, estão dentro do nosso planeta. Se o lixo que a gente produz na nossa casa, a gente joga na lixeira, ela vai para algum lugar na nossa cidade, contaminando a nossa cidade. Ah, mas então a gente não vai consumir mais nada? Vai.
mas esse consumo precisa ser consciente. A gente precisa procurar saber o que estamos utilizando, de que forma estamos utilizando e mais ainda, mais à frente, onde é que a gente está colocando o que utilizamos, o que não queremos mais, o que não nos serve mais. Como é que a gente está fazendo isso? Para onde a gente está jogando? E aí nessa reflexão que a gente precisa fazer, sair do material, vamos pensar o que a gente está fazendo com as pessoas que a gente não se entrosa muito bem, as pessoas que agem de uma maneira que a gente não concorda. E quando a gente não gosta de alguém, o que a gente faz? Hoje, com as mídias, com as redes sociais, a gente deleta. Deletar é jogar fora. Jogar fora para onde? Onde é o fora? Quando uma escola bota um aluno para fora, expulsa da escola, para onde ela joga esse aluno? Vamos pensar nisso. Quem é que acolhe um aluno que uma escola expulsou? Uma outra escola? Mas essa escola provavelmente vai expulsar esse aluno. E ele vai para onde? Para as ruas? Para onde ele vai? Para onde vai um aluno nosso que é expulso? A gente precisa pensar nisso. Para onde vai um filho expulso pelos pais quando ele não age de acordo com o que os pais sonharam para ele? Quiseram que ele fizesse de uma certa forma. Os pais quiseram que ele fosse de uma forma e ele é de outra. Para onde vai esse filho? A quem pertence um filho jogado fora? E aí quando a gente não gosta de uma coisa, o que a gente faz? O que o Espiritismo diz para a gente? Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala, lá no Preenchendo Vazios do Espaço, ele vai dizer o seguinte. Que tudo se encadeia na natureza, né? E na introdução ele usa do alfa ao ômega. A questão 540, ele vai abordar isso com mais especificidade. Vamos clarear mais o que nós estamos dizendo. E ele, numa pergunta brilhante para os espíritos, recebe outra resposta tão brilhante quanto. Que a natureza é perfeita, que é bendita a lei que fez, o Deus que fez essa natureza, o Deus que criou o mundo é perfeito e que aí tudo se encadeia. E ali ele usa do átomo ao arcanjo. Porque aí já vai nos mostrar mais qual é o nosso destino final. Como é que a gente caminha. E lá usa o átomo, porque naquela época de Kardec, né, ainda o átomo era a partícula menor. E a gente, na ciência, que o Espiritismo caminha junto, caminha para e passo, o que for sendo mostrado a gente vai percebendo, a ciência vai descobrindo, e hoje aí está descobrindo muito mais coisas que lá em 1857 já foi dito, né? Então, do átomo ao arcanjo, que é a nossa caminhada progressiva, tudo se encadeia. E se tudo se encadeia, tudo está no universo, não existe fora. Então, quando a gente fica pensando no que ela veio falar aqui de propriedade, que a gente tudo segura, a casa é minha, né? Esse carro é meu, propriedade minha, porque na verdade quem põe propriedade de Jesus fica muito complicado imaginar que se Jesus para na frente do carro e fala, é meu, como é que essa pessoa reage? Ah, não, senhor, pelo amor de Deus, né? Eu comprei com sacrifício, meu salário, trabalhei pra caramba. Né? Então é propriedade minha. E daí a gente parte para outras coisas. O filho é meu. Esse filho é meu. Né? Tudo é meu. É meu filho, é meu pai, é minha mãe, é meu marido, é minha esposa. É tudo propriedade. E a gente sabe que não existe essa propriedade material. A outra propriedade, aquela que nós viemos aqui buscar, estava tão bonito. Aquela que a gente veio buscar
Aqui a gente veio aprender, que a gente veio apreender, que é a propriedade do Espírito, a propriedade que nos faz ser muito mais generosos, que viemos aqui buscar aprender o que é a caridade. A caridade que começa em mim, mas que vai para o outro. A caridade que não pode morrer em mim, que não pode parar em mim, porque a gente é muito caridoso com a gente mesmo. Né? A gente é muito condescendente com a gente mesmo. E é até bom que seja mesmo, até para nos perdoar dos deslizes. Mas é preciso que essa condescendência não seja cega. Nós precisamos nos perdoar, para que possamos perdoar o outro. Porque os deslizes que o outro tem, nós também temos, nós também cometemos. E às vezes com até maior requinte de crueldade, mas a gente não confessa. Então, quando a gente quer o outro fora da nossa vida, não estamos nem pensando no que existe. O que é isso fora? Quando queremos que as crianças não estejam nas ruas, a gente não quer ver esse quadro de criança nas ruas, de mendigos, dos moradores eventuais, que não são moradores de rua, aprendi com Terezinha, são pessoas que estão em situação de rua. A gente não quer vê-los ali, a gente se compadece, mas muito pouco fazemos para não vê-los ali. E quando eles são retirados, a gente faz mas nem procura saber para onde foram. Foram para fora das nossas vistas. Só que o fora é em algum lugar, eles estão em algum lugar. E muito provavelmente estão sendo descuidados também. Então a gente precisa disso, precisa saber como é que a gente veio para cá e com que promessas viemos, o que prometemos fazer quando viemos. Porque se a gente está no ciclo de encarne e desencarne, a gente está aprendendo. Nos intervalos a gente aprende muito. E a gente se compromete. Eu vou, dessa vez eu vou, eu não quero saber de nada, de ter carro, de ter casa em praia, isso tudo é bobagem. E chega aqui, a gente, pintou um carrinho novo, eu quero. O meu já está velho, já tem 2 anos. E a gente quer trocar o carro, né? Por 2 anos. Imagine. Então a gente precisa disso, descobrir dentro de nós onde é que a gente está conectado com esse compromisso de não jogar fora, nada fora. Não jogar nada fora não significa que sejamos acumuladores. Que também isso aí é um outro extremo, né? Mas é o que fazemos com o que nós temos e o que precisamos aprender com o que nós temos. Então, se é alguém que nos incomoda, como aprendemos a conviver? Como aprendemos a amar essa pessoa que é diferente? Como amamos os diferentes? Quando essa pessoa é alguém que a sociedade não quer dentro, abarrota os presídios. E essas pessoas estão fora das nossas vistas também. Só que nós sabemos que os presídios tão abarrotados acabam sendo explodidos e se implodem ou explodem para dentro da nossa sociedade. Essa mesma sociedade que botou para fora das suas vistas. Existe saída? Óbvio que sim. No mundo inteiro, as pessoas estão debruçadas sobre soluções, o que fazer, como tratar. Como é que nós lidamos com os nossos diferentes? Como lidamos com as pessoas que não estão de acordo com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos sonhos? Precisamos ver isso. Começa isso onde? Dentro de nós, porque nós somos diferentes do outro. Então, se a gente começa a não aceitar a diferença no outro, a gente precisa falar, por que eu sou diferente aqui? E também não vou me aceitar, não. Começa a ficar muito inviável que a gente conviva em sociedade. Começamos a perceber que precisamos mudar coisas no nosso pensamento. É a partir do pensamento. Porque isso é um ciclo constante, é fluxo e refluxo.
Eu estou pensando aqui, nesse momento eu estou falando, vocês estão me ouvindo, mas a minha palavra, gerada pelo pensamento, já foi aí e já refluiu para mim. Energia vai daqui para aí e lá para cá. O universo faz isso. O magnetismo que existe no universo faz com que tudo entre nós esteja conectado. Os nossos pensamentos no bem geram necessariamente o bem. Não existe nenhuma matemática que diga nada contra isso. Pensar o bem estimula o pensamento do outro no bem. Pensar o bem estimula a criação do bem. E a partir do momento que nós fazemos esse controle dos nossos pensamentos, pensar no bem vai fazer com que a gente, ao emitir palavras, a gente faça de maneira também que as palavras gerem coisas boas. A partir de palavras gerando coisas boas, nós emitimos ações. E as ações, elas vão conectar todos vocês, a mim, e a todo o entorno nosso, ações no bem. Porque nós agimos de acordo com o que pensamos, não tenhamos dúvida disso. Não existe essa coisa de agir num reflexo. O reflexo foi pensado antes. Porque o reflexo é aquilo que você antes pensou. Se eu sair daqui e meu carro estiver arranhado, eu vou fazer o quê? Rodar a baiana? Vou gritar? Vou atrás de quem fez isso? É um pensamento. Se eu estou aqui, estou pensando, se eu chegar lá, meu carro já não estiver mais lá, então como é que eu vou reagir? Como é que eu vou pensar esse furto? Eu vou pensar que, ok, foi embora, e aí? Eu talvez não tenha fechado direito, eu vou fazer uma análise dessa propriedade material, vou fazer uma análise de todo o encaminhamento desde o momento que eu estacionei até a hora que vim, e saber que o meu pensamento vai gerar a minha reação. Ação, reação. A minha reação, neste momento em que estou pensando, é de que preciso fazer lá um boletim de ocorrência e depois providenciar o que precisa providenciar. E se quando eu chego a pessoa está neste momento fazendo o ato? E se essa pessoa me ameaça com uma arma? Qual é o pensamento nosso? Porque estamos lidando com medo 24 horas por dia. Nós saímos de casa com medo porque dentro das nossas casas há um aparelho de TV, ou de rádio, ou internet, ou computador, gerando em nós medo. O medo faz com que nós façamos coisas terríveis. Porque nós acreditamos que precisamos nos defender do próximo. Gerar o medo é bom para algumas pessoas que ainda estão bastante ligadas à matéria. Uma comunidade criada no medo, ela se defende. E aí ela não pensa no bem, ela não age no bem, porque ela precisa sobreviver. E o nosso acúmulo de informações, gerando medo em nós, faz com que nós, inclusive, duvidemos de Deus. Porque há momentos que fala, como é que pode? Como é que esse planeta está assim, gente? Como é que essa terra está assim? Como é que nosso país está assim? E a gente vai duvidando de um Deus amoroso, de um Deus que nos criou para a perfeição. E esquece que nós, reencarnacionistas, estivemos nos bastidores dessas leis feitas hoje, que hoje nós estamos discutindo as leis do nosso país, nós estamos amargurados com o rumo das leis aplicadas no nosso país, nós estamos duvidando da justiça das leis do nosso país e da terra de uma maneira geral, esquecidos de que nós estivemos nos bastidores da feitura das leis, pensando em fazer leis à nossa conveniência, porque assim são feitas as leis no mundo inteiro. As leis são feitas para a conveniência dos homens, não tenham dúvida, não temos dúvida.
Porque faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso momento na Terra. Só que hoje nós conseguimos ver algumas injustiças dessas leis. Olha isso é progresso. Porque quando nós não estamos discutindo, isso está certo sim, não está certo, está certo. Acho que os ricos têm mesmo que ficar lá, com aquele coisa toda lá. Acho que os pobres têm mais é que pegar trem, levar 12 horas para trabalhar e parará. Mas nós estamos discutindo. A gente não aceita a pena de morte, a gente acha horroroso. A gente já não acha mais certo um Rafael Braga ser preso de uma maneira duvidosa, do filho de uma desembargadora ser solto depois de estar com uma quantidade enorme de drogas ilícitas, enquanto uma outra pessoa que está lá nas mesmas condições, com uma quantidade muito menor, está presa, condenada por 4 anos. Nós discutimos isso, nós não aceitamos mais. Então, estamos progredindo sim. E junto com o nosso progresso, tem gente, sim, fazendo muitas leis melhores, planejando essas leis, discutindo nos gabinetes, nas comunidades, nos encontros que se fazem, nos novos juristas que estão se aprimorando, estão discutindo novas leis. Como são essas novas leis? Melhores para a comunidade, leis que pensam mais no social. Claro, tem gente fazendo isso. Se não tivesse, a gente, não valeria nem a pena estarmos aqui conversando sobre o progresso, sobre as leis de Deus supremas, as leis justas, boas, eternas, que são imutáveis. As nossas são mutáveis, graças a Deus. Porque nós podemos, a partir do nosso progresso pessoal, e aí abrangendo para o social, mudarmos nossas leis. E quando voltarmos numa outra ocasião, podemos usufruir de leis que também ajudamos a fazer, que são boas para a sociedade, que são boas para uma comunidade, que são boas para uma humanidade em determinada morada na casa do Pai. Então, a gente precisa pensar no que é isso de jogar fora, o que é que estamos fazendo com os nossos conhecimentos, com os nossos pensamentos, com os nossos seres queridos, com os nossos familiares, com a nossa comunidade. O que estamos fazendo? Como estamos pensando em relação a nós, no nosso convívio com eles? Como estamos perdoando? Como estamos amando? E não só amando os nossos entes queridos, amando aquele que não é querido de jeito nenhum. Aquele que foi expulso da escola, da casa, da família, porque é diferente, porque quis coisa diferente, porque é de um jeito que nós não concordamos. Vamos pensar em como é que essa pessoa se sente estando fora, e que não tem fora, e essa pessoa está junto de nós, tentando chamar nossa atenção e nós não estamos dando, porque ela está fora, tentando falar conosco, mostrar para a gente o que há dentro dela e a gente não ouve. Porque achamos que está fora. Não faz parte do nosso convívio, não é bem aceito, não é assim. O que vão dizer? Como é que eu me comprometo? Então, se a nossa propriedade maior é espiritual, que saibamos que não existe fora, em primeiro lugar. 2, que saibamos como acolher o que está fora, que ele está por aí, né? Como acolhemos? Como ouvimos? Como é que a gente se depara com alguém que está às raias de um suicídio porque não encontra o seu meio, porque não encontra quem o ouça, quem o acolha? Como é que a gente acolhe essa pessoa? Como é que a gente faz? Se essa pessoa diz, vou jogar fora esta vida porque ela não me serve, porque nada dá certo, porque está muito ruim, porque ninguém me ama. E a gente faz o quê? Como é que a gente pega todo o nosso conhecimento espírita e diz, não, vem cá. Você não está fora de nada, a sua vida vale muito, sim. Vamos conversar, quero te ouvir. Quero te dizer que a vida vale a pena.
Todo mundo tem problema. Todo mundo tem muita coisa que não queria estar vivendo, mas é isso, é para isso que estamos aqui. Eu também um dia quis me jogar fora, ou alguém quis me jogar fora. Então, ouvir a pessoa não é dar conselho, não. É chamar para perto e dizer, olha, a vida vale tanto a pena que nesse momento você chegou até mim. E não é à toa que Jesus nos disse que a gente tinha que recolher mesmo, vinde a nós, esses que estão aflitos. Nós temos o Espiritismo que nos diz exatamente como recebemos quem está aflito, como ouvimos quem está aflito. Ele não separou pessoas leprosas, prostitutas, ladrões, ele foi crucificado entre 2 ladrões. A doutrina de Jesus é inclusiva, muito inclusiva, não tem fora. A doutrina dos Espíritos é inclusiva. Por isso nomeia Jesus como nosso guia e modelo. Porque ele sim disse para nós, olha, eu posso ser crucificado entre 2 ladrões, não me importa, eles são meus irmãos. Não estou preocupado com a minha reputação. Não estava nem um pouco preocupado. Então, se eu estou aqui desfilando ao lado de pessoas que, para a nossa sociedade, são pessoas que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, tudo bem, eu sou espírita. Nós somos espíritas. Vamos acolher. Não existe fora. Então, como não tem fora, nós desejamos muito que essa semana seja uma semana de absoluta reflexão para dentro. E talvez estamos aí encerrando esse mês de... É amarelo, né? O mês amarelo. Que todos os meses sejam de muitas cores, de muitas inclusões, para todo tipo de pessoa, todo tipo de irmão, todo tipo de religião, todo tipo de diferente, todo tipo de igual, todo tipo de semelhante. Que sejamos bastante reflexivos e também que apliquemos a inclusão, assim como Jesus e o Espiritismo veio nos dizer. Uma boa semana a todos.